Eu quero tocar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, sobre este momento aí da equipe à luz do que foi este confronto vitorioso contra a equipe do Libertad. Vitória que se configurou naquele gol de empate do Marinho, já nos acréscimos do jogo, né? Que colocou a equipe do Leão na etapa de quartas de final da Copa Sul-Americana. Este que é o segundo torneio mais importante da Conmebol. Vital, histórico, sensacional. Notoriamente em virtude de ter sido ali nos acréscimos, de ter sido aquele gol que tirou muita insatisfação da alma, né? Muita tensão, muita preocupação se o jogo fosse para os pênaltis. No mínimo 50% de chance para cada equipe, né? Naquela situação a gente pode falar que também o Libertad tem muito mais know-how para lidar com a situação do que o próprio Fortaleza. Poderia ser muito difícil, daí também a importância daquele gol. E daí a alegria, né? Configurada em alívio, em muitos casos, dos torcedores, principalmente os que estavam no Castelão, mas também daqueles torcedores que estavam acompanhando o jogo à distância, né? Pela TV, alguns ouvindo pelo radinho, né? Ainda existe radinho. Em alguns lugares aí do mundo, algumas pessoas ainda escutam o jogo pelo radinho, né? Assim, gente, foi muito importante, mas precisamos, na verdade, fazer uma reflexão sobre o que aconteceu e o que pode acontecer a partir de agora. Com o resultado, o Fortaleza vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Red Bull Bragantino e o América Mineiro. Na ida, lá no Horto, o Bragantino empatou contra a equipe do América, sobrando em campo, né? Jogando muita bola. Então, em teoria, o melhor adversário para o Fortaleza pode ser o América Mineiro, que é um dos últimos colocados no Campeonato Brasileiro, não vem muito bem, mas que tem algo de novo acontecendo com o Coelhão. Com o Coelho, né? Que pode até ajudá-lo nessa partida contra a equipe do Bragantino. Se nós olharmos para o que está jogando hoje o Bragantino e para o que está jogando o América, é muito melhor, em teoria, que o adversário do Fortaleza seja a equipe do América Mineiro. Porque o Bragantino, gente, ele tem 8 pontos à frente do Fortaleza no Brasileirão. O Bragantino tem uma defesa muito mais sólida do que a do Fortaleza na atual competição Brasileirão. E também tem um ataque muito mais positivo e eficaz do que o ataque do Fortaleza. Este time de Red Bull Bragantino, ele ganhou bastante relevância tática com a chegada do Pedro Caixinha ao comando do seu banco de reservas em substituição ao Maurício Barbieri, que é o técnico anterior e que estava completamente perdido ali na equipe do Massa Bruta. O Caixinha praticamente ajustou essa equipe, que hoje trabalha muito bem no seu estádio, no seu campo, no Nabi Bichedi, mandando ali em campo, geralmente tendo o controle da partida, mas que também sabe jogar de forma muito eficiente quando atua fora de casa diante das torcidas adversárias. É hoje uma equipe muito letal nesse contragolpe. O técnico Pedro Caixinha, ele gosta muito desse trabalho de contragolpe, treina muito esse tipo de jogo, né? Embora, né, ele seja um técnico de visão híbrida, né? E a sua equipe pratica tanto o jogo de contragolpe quando é necessário, como também o jogo de esperar, de trabalhar na área do adversário quando também, né, a equipe entende que isso é necessário. E, em geral, quando a equipe atua na Bibichedi, que é o seu estádio, né? Fortaleza, portanto, vai ter no Red Bull um adversário, em teoria, mais complicado do que o América. E, em teoria, é muito melhor que você, torcedor e torcedora do Fortaleza, né, que vai e precisa olhar para esse confronto que vai acontecer nesta próxima quinta-feira, torça aí para que o América seja o adversário. Em favor do América está o fato de que a equipe perdeu seu técnico, o Mancini, que não estava conseguindo fazer um trabalho satisfatório. E neste momento chegou o Fabian Bustos, que claramente não vai estar a serviço da equipe ali neste confronto contra o Bragantino. E ainda que esteja, pouca diferença vai fazer, em virtude de que ele foi anunciado apenas na data de ontem. Só que o fato do time ter perdido o técnico muitas vezes pode funcionar como um elemento novo e importante e engajador para que os jogadores em campo joguem de forma muito diferente do que vinha jogando anteriormente. Por que isso acontece? Em geral, isso acontece porque quando o técnico sai e a equipe não estava bem, os jogadores tendem a se esforçar muito em campo, até para mostrar para o mundo, né, de que o responsável pelo andamento ruim da equipe anteriormente era o técnico e não eles, os jogadores. Então, para que não sobre para eles, né, eles tendem a jogar muito quando o técnico deixa a equipe.
Isso pode ser um fator novo aí que pode ajudar bastante o Coelhão neste confronto complicado contra o Red Bull Bragantino. Mas, em teoria, a equipe de Bragança Paulista é favorita para ficar com essa vaga e encarar o Fortaleza. Contra o Fortaleza, ele precisa se preocupar para ter o melhor adversário aí na próxima fase, que em teoria é o Red Bull. De certa forma, também tem que torcer para que o Corinthians escorregue ali e não chegue à etapa de semifinal da competição, né? Agora, a grande preocupação que o Fortaleza precisa ter é com os seus próprios ajustes ali no esquema, porque o Fortaleza tem um problema que, desde o começo da temporada, está aparecendo sempre nos jogos, quase sempre nos jogos, né? Nem sempre, mas quase sempre nos jogos, que é o desempenho da equipe, que ainda não está satisfatório. No jogo de ontem, o Libertad poderia perfeitamente ter feito um segundo gol no primeiro tempo. Dominou completamente as ações, diante de Fortaleza anêmico, tímido, né, e incapaz de reagir, inclusive, ao apoio dos seus torcedores no Castelão. Essa ausência de conexão é algo que o Fortaleza consegue resolver bem o problema no segundo tempo, se conectando muito bem com seus torcedores, né, e a partir do apoio dos seus torcedores, a equipe do Leão consegue praticamente encurralar ali o Bragantino ali. Desculpa, a equipe do Libertad em alguns momentos no seu campo de defesa, e mesmo quando isso não acontecia, nós percebíamos ali no segundo tempo de que o time que poderia chegar ao gol era o Fortaleza. O Libertad estava muito mais acanhado em virtude daquilo que o Fortaleza estava conseguindo fazer, e estava conseguindo fazer um trabalho melhor em virtude da conexão que conseguiu estabelecer com seus torcedores. Mas se o Libertad faz um segundo gol, ou até um terceiro gol no primeiro tempo, talvez aquele gol do Marinho não teria sido necessário, não teria sido tão importante. Eu quero falar agora um pouquinho desse gol. A importância dele vai muito além daquilo que a gente imagina. Foi muito mais importante aquele gol, né, até para a vaga do Fortaleza do que para o próprio jogador, provavelmente. Porque o Marinho, como eu já falei em outros momentos, é um jogador que, se estiver com uma autoestima lá no chão, ele não produz. Ele não consegue ser um jogador importante, protagonista e decisivo para o seu time. Ora, quando o Fortaleza contratou o Marinho, o contratou para que ele fosse o grande destaque da equipe na temporada. Então ele chega, né, com as credenciais de um jogador que gerou um perfil importante no futebol brasileiro em virtude daquilo que já fez em campo, especialmente pelo Santos, né? Então todo mundo passou a ter, em relação ao Marinho, uma expectativa muito grande. A comissão técnica também, os dirigentes também. O Marinho foi visto, quando foi contratado, como o cara do Fortaleza. O fato de ele ter começado o jogo no banco de reservas revela claramente que ele não estava conseguindo até então ser esse cara, né? Havia uma cobrança já muito forte dos torcedores em relação ao jogador. E a comissão técnica talvez tenha entendido que o momento era de fazer uma gestão sobre o acontecimento, né? E daí talvez tenha partido do Vojvoda essa ideia de começar com o Marinho no banco de reservas. Muito provável que, se não começasse no banco de reservas, o Marinho talvez não tivesse feito aquele gol. Então, o Vojvoda olhou para a situação, né, e entendeu que talvez o jogador precisasse iniciar no banco. Ora, independente, né, do momento, o fato dele ter iniciado o jogo no banco mostra claramente que o Marinho vinha falhando nessa ideia aí, né, de que ele fosse o cara do Fortaleza. Então o gol dele foi importante também por causa disso. Certamente que a partir de então a coisa poderia ficar muito mais complicada se o Libertad passasse pelo Fortaleza. Embora ele não fosse o único responsável, ele seria tido como o grande responsável, e as cobranças seriam ainda muito mais fortes do que já estavam sendo em relação ao jogador. Então, depois do gol, ele inclusive falou ali, né, desabafou, falou, tal, aquela coisa toda. E muito legítimo que ele disse, né? Um desabafo muito legítimo, muito aceitável, né? Agora, é também importante que a gente entenda que o futebol é um ambiente muito complicado, né? Porque o jogador, quando ele chega ao clube, ele é extremamente elogiado, muito paparicado, né? A expectativa sobre o que ele pode fazer é muito alta em virtude daquilo que ele construiu na carreira dele. Então as cobranças feitas ao Marinho eram cobranças, em muitos aspectos, justas. Se ele não estava entregando, era justo que os torcedores o cobrassem. Até porque quando ele chegou, né, o apoio a ele foi colossal. Assim como o amor, o carinho a ele, neste momento, também vem sendo colossais em virtude de ele ter feito o gol decisivo da equipe. Quando ele foi contratado para entregar resultados, por exemplo, ao fazer aquele gol. Então,
Se o jogador, assim como o profissional, o técnico, mesmo o dirigente, eles são tão paparicados, até no bom sentido, né? Elogiados, né? Pelos torcedores quando fazem algo bom, por que não podem ser cobrados também quando eles não conseguem entregar alguma coisa? Então é claro que o jogador merece sim ser criticado, assim como merece também ser elogiado. As duas coisas, na minha opinião, no mundo do futebol, muitas vezes são exageradas. Tanto o apoio, que é um apoio às vezes muito cego, né, que gera uma expectativa também um pouco cega, assim como também as críticas ao jogador, que às vezes são desconfortáveis, às vezes vão para o lado pessoal, né, às vezes são covardes, são oportunistas também. Então acho que as duas coisas são tanto quanto desmedidas, né? Então, até em virtude disso, esse gol foi importante para que ele possa retomar a confiança que parecia já estar se perdendo, né? E possa ser, para o Fortaleza, aquele reforço que todo mundo supunha que ele seria quando ele foi contratado. Agora, claramente, gente, que o problema do Fortaleza maior, e até problema se resolvido pode também ajudar o próprio Marinho, é solucionar essa questão do desempenho. Porque a você, torcedor e torcedora do Fortaleza, cabe sim toda a felicidade e cabe também o direito de não querer questionar, né, o desempenho da equipe neste momento. Não querer questionar, por exemplo, se a equipe está bem ou não está bem, se a equipe em outros jogos não vinha bem, se a equipe no Campeonato Brasileiro está quase debatendo com a zona do rebaixamento. Você tem todo jeito, neste momento, de não querer saber de nada disso. E pode perfeitamente desejar, neste momento, apenas curtir o que está acontecendo. Mas à comissão técnica e também aos dirigentes, essa situação não pode ser oferecida. Este conforto não pode ser cedido também para eles. Importa muito que a comissão técnica tenha uma lucidez em relação ao que está acontecendo em termos de desempenho, porque precisa solucionar isso daí, porque vem sendo um problema que acompanha a equipe desde o começo da temporada. E é também em virtude de falta de ajustes táticos na equipe do Fortaleza, que também claramente vem sendo empoderada pela perda de jogadores importantes. Primeiro foi, né, o Hércules, né, agora perdeu o Caleb, pode eventualmente perder o Lucero também para a continuidade da alguns jogos da continuidade da temporada, né? Então, claramente que isso também empoderou o problema. Mas mesmo quando esses jogadores estavam à disposição e jogando, o problema existia, que era o desempenho. Então, a comissão técnica do Fortaleza precisa de lucidez. Com exceção dessa semana aí, desta semana atual, o Vojvoda vem tendo um tempo maior até para treinamento, né? Tá claramente tentando arrumar a solução. A gente percebe que ele está fazendo mudanças e tal. Continua muito infeliz na questão da gestão do banco de reservas. Jogadores que ele escala, jogadores que ele coloca ou não coloca em campo para jogar. A demora, muitas vezes, nas substituições. Então, esses problemas o Vojvoda precisa claramente corrigir. Acho que deu uma melhorada, mas ainda tem essas questões que ele precisa corrigir. Fortaleza, vamos falar agora sobre o que Fortaleza fez ontem. Fortaleza ontem fez história no sentido de que ele se colocou entre 8 times de uma das competições da Conmebol. Mas Fortaleza não fez uma história maior do que aquela feita na temporada anterior, quando chegou à etapa de oitavas de final da Copa Libertadores de América. É isso. Porque chegar a quartas de final da Copa Sul-Americana não é maior, e não é maior do que chegar à etapa de oitavas da Libertadores. Chegar à etapa de semifinal da Copa Sul-Americana, aí sim, na minha opinião, é maior do que chegar às oitavas de final. E quando eu falo isso, não estou sendo demeritoso quanto ao Fortaleza. Pelo contrário, estou até relembrando, né, o que o Fortaleza fizeram na temporada passada, né, elogiando o que fizeram na temporada passada, que foi gigantesco, que foi maravilhoso. Mas é muito bom a gente ter claro que fazer história, uma história muito maior do que foi feito na temporada passada, significa, no mínimo, chegar à semifinal. Porque você está entre os 4 de um torneio da Conmebol, significa que o mundo inteiro vai olhar para o Fortaleza de forma muito diferente. Isso vai atrair muito mais patrocínio, porque são 4 equipes ali muito mais visualizadas do que todas as outras. Então, nesse sentido, é muito mais importante. E para que consiga chegar à etapa de, no mínimo, semifinal da Copa Sul-Americana, vai ter, evidentemente, que ter um pouco de sorte, pegar, por que não, um América no próximo jogo, né? Mas também precisa, evidentemente, corrigir o seu grande problema, que é o desempenho. Mas a você, torcedor e torcedora, neste momento você tem só o direito, tem todo o direito apenas a comemorar o que está acontecendo. É isso.